Olá, eu sou Carmen Pamplin e hoje estou muito feliz de trazer tanto a Manu quanto a Gabi para falar um pouco da trajetória delas e contar como que é o surgimento do Minuano Café. Meninas, que honra ter vocês aqui. A Carmen tá falando tanto de vocês, eu tava curiosa. Já fomos tomar nosso café lá e é um ambiente muito gostoso. Hashtag fica a dica, recomendo, né? Conta pra gente quem são vocês. Bom, a gente que tá feliz e agradece de estar aqui também e ter a oportunidade de conversar disso com vocês. Eu sou a Manu e a minha trajetória até chegar no café, ela não é muito linear. Eu trabalhei em várias coisas diferentes. Eu me formei em Relações Internacionais em São Paulo e eu já trabalhei em área comercial no iFood, eu já trabalhei em área financeira na Heineken, eu já trabalhei em área de comunicação também em outras empresas. E eu sempre tive nenhum trabalho me satisfez o suficiente, sabe? Eu sempre tive essa mudança de uma área para outra para tentar me encontrar. Eu pensei em voltar a estudar. Eu tava, quando a gente chegou no assunto café e começou essa ideia, eu tava voltando a estudar porque eu pensando em fazer algum outro curso pela insatisfação com o trabalho. Então até chegar no café foi um caminho bem confuso, que eu acho que muita gente passa por isso mesmo quando a gente conversa com as pessoas. Muita gente se forma e trabalha em outra coisa e tem essa insatisfação com o que faz. E eu tava nesse ponto quando o café começou. Gente, é bom lembrar que as duas se conheceram quando criança, porque estudaram juntas. Então, o que eu acho bem interessante é assim, elas crescem, né, juntas na escola e tudo mais, cada um segue um caminho e retorna, né? E esse retorno, né, passa-se alguns anos e acaba acontecendo. Mas conta, Gabi, e o engraçado é que a gente nem era tão próxima, né, Manu? Pois é. No começo a gente estudou junto, mas aí a gente se distanciou. Acho que foi mais por conta da faculdade. Falando de mim um pouco, eu estudei Educação Física no Rio, morei lá, minha faculdade entrou em greve. Aí eu voltei para São Paulo, estudei, fiz Direito em Campinas. Sou formada, aí entrou pandemia, voltei para Pinda, comecei no restaurante com meus pais e daí eu comecei a pegar gosto pelo comércio. E aí eu tive a ideia do café, foi em 2026, né, Manu? Ano passado? Não, 2020. Não, sim. 5, a gente tá em 26. Em 2025, no começo do ano, eu tava na casa da minha avó lá no Rio Grande do Sul e eu saí para caminhar e eu olhei assim, uma paisagem tão bonita. Eu brinco, mas é verdade, parece que Deus tocou e falou: filha, abre um café, você tem tudo, abre um café. Aí nesse dia eu já comecei a pensar, nossa, mas quem que vai comigo nessa, né? Meus amigos todos estudando, já formados e trabalhando. E aí eu voltei pra Pinda e a Manu veio na minha cabeça assim, e não saía da minha cabeça. Aí eu falei: Manu, vamos tomar uma. E aí eu fiz a proposta pra ela em janeiro do ano passado. E aí a gente começou, a Manu abraçou de primeira, foi incrível. E aí a gente começou a se juntar durante o ano. Quase todos os dias a gente ia lá em casa, começar a fazer pratos, assim, testar pratos, sabe? Quase todos os dias, né, Manu? Era um compromisso nosso e a gente nem sabe de onde a gente tirou essa força e essa vontade. Por isso que a gente fala que é um propósito mesmo, porque... E começou com uma ideia que as duas abraçaram, e isso acho que foi o que fez acontecer mesmo, sabe? Porque mesmo não tinha certeza de nada, né? Certeza nenhuma. A gente tinha mais ou menos como a gente ia fazer, a gente não tem formação em cozinha, então foi tudo um aprendizado, e todos os pratos lá são criações nossas. Então foi muitos testes, foi muitos processos, e tudo que envolve o café foi criação nossa. Então foi um ano praticamente, né? A gente começou em janeiro de 2025 e o café abriu no final de outubro de 2025. Então foram esses meses e como trabalho mesmo, a gente se encontrava quase todos os dias. Uma coisa que ficou muito clara assim na fala de vocês é
começa uma coisa, estou insatisfeita, eu busco outra. Diferente da geração de 1900, nós, né? Que você se formava numa coisa e você morria naquilo. Você não era incentivado a mudar. Você não, né? A geração anterior não se desafiava, não mudava de profissão, formava naquilo e pronto. Mesmo que fosse insatisfeito. Aí lá na velhice vinha um arrependimento. E vocês não têm esse medo, né? Vocês vão com a cara e com a coragem, vamos ver, sabe? Vai mudando e continua estudando áreas totalmente diferentes, né? Sim. E sem medo, assim, com coragem. Vai com medo mesmo, né? Não que não tenha medo, mas tem essa ousadia, essa coragem de ir e meter a cara. Isso é muito legal. Parabéns, meninas. Obrigada. E a diferença desse café, né? Como a Angelita disse, nós já fomos lá, né? Que é maravilhoso, né? Os pratos são diferentes. O que levou vocês a fazer essa montagem de menu, né? Essa criação de pratos? E por que o seu café é diferente de outro? Bom, eu acho que a proposta inicial, que foi que eu conversei com a Manu, era a gente quer trazer um café saudável, diferente para quem tem restrição também alimentar, um negócio mais comida de verdade, sabe? Às vezes a gente vai em qualquer lugar, a gente tá tão cansado do pão de queijo, aquele negócio industrializado, e eu acho que tem muito para crescer nessa parte do café. Foi de perceber que aqui em Pinda não tinha esse tipo de proposta assim de café, com pratos diferentes, criações diferentes, e que atenda quem não come glúten, quem não come lactose, quem quer comer saudável, quem quer comer proteínas diferentes, né? A gente tem prato com tofu, por exemplo. Tem pratos vegetarianos, veganos. Então foi mais ou menos tentando seguir essa ideia. Esse é o diferencial, assim, o grande diferencial. E é tudo feito ali também. A gente demora um pouquinho, mas é a gente que faz desde o começo, desde das pré-receitas, todas as bases das nossas tapiocas, nosso cuscuz. Lógico, a gente não faz o milho, né? A gente não planta o milho do cuscuz, mas o resto é a gente que faz. Então, por isso que demora um pouquinho. E esse é o nosso diferencial, eu acredito, assim. E as pessoas, o que vocês percebem? Porque é um começo, né? É um empreendimento. O seu pai já tem um empreendimento grande, já tá aqui em Pinda há muito tempo, né? Um restaurante minuano. E daí vocês pegam um pedacinho desse restaurante, né? Porque o café fica ali do lado do restaurante, então absorve, é uma ala, né? Faz parte do restaurante. Absorve esse pedaço. O que você vê? As pessoas estão indo? Qual que é o feedback que essas pessoas te dão? Olha, muito curioso isso, porque eu queria, já que você tocou no espaço do café, o café, a gente monta e desmonta o café todos os dias, né? Nos dias que a gente trabalha. Porque o café, ele fica na área do bar do restaurante. Então a gente põe o biombo, a gente põe nossas plantas, a gente modifica tudo nessas 4 primeiras horas do dia, que a gente faz o café, depois volta normal, restaurante bar, entendeu? É montado o nosso horário lá do café? De quarta a sexta, das 7 às 11, sábado e domingo das 8 ao meio-dia. Por enquanto é só de manhã, a gente tá pensando em abrir algum dia à tarde também, por conta da demanda. Mas isso é o que acontece, a gente monta e desmonta do começo ao fim, todo o funcionamento do café. E foi muito bem recebido, isso a gente foi fazendo, né, no processo de criação do café, sem saber como seria na prática, né, se teria cliente. Eu lembro da gente pensar assim, será que alguém vai? Como que vai ser? Jogou. E o começo foi já muito bom, eu lembro que a gente ficou muito feliz, assim, porque foi muito bem recebido. A gente tinha receios também, né, como a gente tem um restaurante ali, tá dividindo e tá, né, criando um espaço novo, de como seria esse espaço, seria confortável. E a gente teve esse feedback das pessoas, do espaço ser gostoso. E tem esse feedback, assim, quase que diário das pessoas que vão lá e falam que não tem outro lugar que atenda alguma coisa que elas gostam, por exemplo, de comer alguma coisa diferente, e esse tipo de feedback, ele é constante, isso é muito legal. E outra coisa legal que aconteceu é que a gente conseguiu criar os clientes que sempre são fixos. Nossa clientela agora. Sim. O café funciona por um curto espaço de tempo, né? Mas sempre tem as pessoas que estão lá recorrente. Isso é uma coisa... No começo foi, assim, um boom, né? Todo mundo foi pra conhecer, foi super legal. A gente se atolou, muito movimento.
Aí hoje em dia a gente tem mais a nossa clientela que a gente sabe quem é. E não é assim, que tipo de pessoa frequenta? Não tem como definir. Vai mãe, vai gente idosa, vai criança, família, jovens, pessoal, nossos amigos. Então tá muito legal. Sim, agora. vai a gente trabalhar lá, vai muita... Mas daí vocês pensam já em estar ampliando, talvez, os dias, o horário, né? A gente pensa em abrir algum dia à tarde, porque todo mundo pede pra a ir à gente tarde. super recomenda, a gente né, super Carmen? Sim. Verdade. As nossas reuniões a gente marca, é um café, né? Uhum. Nossas reuniões são, né, geralmente é um café. Sim. E aí entra a parte da manhã, geralmente é mais corrida pra gente. Então a gente costuma ir final da tarde, porque a gente já encerrou o expediente. A gente continua trabalhando, né? Porque as nossas reuniões Sim. é um trabalho. E é onde a gente sente falta. É, e o A que nós gente vai, achamos sim. também acaba tendo a oportunidade, porque às vezes a gente chega num café e a minha colega ela tem algumas restrições, né? E lá não. Então lá ela se sente mais à vontade. E a gente fica mais à vontade sabendo que ela está que bom. acolhida. E a gente fica né? feliz por isso. Por conta disso, dessas restrições e tudo. Então, acho interessante isso que vocês fazem, dando oportunidade para essas pessoas que muitas vezes querem ir a um lugar, né? Mas que infelizmente tem restrições e não consegue ficar À vontade, À vontade, né? E ser isso. atendido. Uma coisa, eu não como carne, né? Então é super chato chegar nos lugares, é por falta de compreensão da pessoa, né? Não é por mal. Mas tem de peito de peru. Não, eu quero de queijo. Tem aquele é bacon com brócolis. Não, mas, sabe? E aí acaba sendo chato. E eu imagino, eu não como porque eu não gosto. Eu não sou vegetariana, eu só não gosto mesmo. Uhum. Mas eu imagino para quem tem intolerância à lactose, a glúten, ter que ficar perguntando e ter que Sim. ficar explicando. Porque nem sempre a pessoa que está te atendendo compreende isso, Uhum. né? E acaba sendo chato. Eu fiquei com vontade do pão de queijo de ervas. Que eu cheguei lá e... eu fiquei super frustrada, porque eu queria muito experimentar. Acabou. Porque eu adoro pão de queijo, né? Uhum. E eu preciso voltar lá para experimentar. Porque é um diferencial. Não é um pão de queijo qualquer, né? É um pão de queijo diferente. Então, Sim. eu fiquei com vontade ali. Então, eu acho que isso atende a necessidade, né? o E isso que você falou também de restrição, tem gente que é vegano, vegetariano, que a comida não pode estar no mesmo lugar que foi feito alguma comida com carne. E lá no nosso café, como a nossa cozinha não é a cozinha do restaurante, a gente garante que a nossa comida ali tem procedência, sabe? A gente sabe de onde vem. Se eu falasse pra você que tá saindo algum prato lá da cozinha, onde as meninas fazem frango e carne, entendeu? Aí a pessoa já faz assim, mas a gente faz com glúten, né? com glúten, lactose, a gente faz ali na frente do pessoal, entendeu? E no caso, não é só por, eu não gosto. Tem a questão do cruzamento, né? Que se tiver sim. algum traço, se Alguma a pessoa alergia. tiver alguma alergia, é muito grave. Sim. Então não é frescura, né? É muito sério. É isso. sério, com certeza. Essas coisas. Nossa, mas gente, eu tô muito feliz de ter vocês aqui. A gente de que estar tá. batendo esse papo, porque eu conheço ela desde pequenas, né? Então, ver essa trajetória, ver vocês crescidas e fazendo esse empreendimento e a gente podendo estar aproveitando, né? Esse empreendimento que vocês estão fazendo, nossa, é sensacional. É gratificante, né? É uma alegria pra gente ver essa caminhada, essa trajetória delas, Parabenizar né? vocês pela coragem e ousadia, né? Porque muitas vezes a pessoa fica ali insatisfeita, infeliz, mas por medo não se arrisca. Uhum. Sim. Dá uma dica de leitura pra gente, meninas. Eu tenho 2 indicações. Uma é o livro que eu tô lendo agora, que chama Carta Entre Amigos, do padre Fábio de Mello e do professor Gabriel Chalita, que fala sobre medos contemporâneos, né? Sobre a vida, tudo. É muito legal, uma reflexão, assim, bem legal. E um livro que eu indicaria para qualquer pessoa é O Homem Mais Rico da Babilônia. Não sei se vocês já li. leram. Ele tem muitos princípios de economia, né? Ensina você a investir, a guardar dinheiro. E eu sempre recomendo esse livro, acho incrível. Ele é curtinho, assim, ó, rapidinho de ler. E você, Manu, tem alguma coisa? Eu tenho uma indicação que até o que a gente conversou, acho que combina. Que é o livro O Poder do Agora. Que é essa questão de você ter essa ousadia, que você chamou de ousadia, de mudar. Todo tempo, todo momento, a gente pode fazer uma escolha nova e se a gente tem coragem, né? Então, é um livro que me inspirou muito nesse sentido.
Legal. E me diz uma coisa, e uma dica, uma fala de vocês para aquela mulher que está assistindo a gente, para aquela jovem, né? Para uma amiga de vocês mesmo, né? Ou até para uma da nossa faixa etária que não Exato. tem essa Uma ousadia, mulher. essa coragem de mudar, tá insatisfeita ali, tá meio insegura. Eu diria que se joga, mulher, sabe? A vida tá aí, não tenha medo de errar, não tenha medo de tentar de novo. Não tenha medo de ser você e de tentar as coisas malucas que aparecem na sua cabeça. Sim, tem que ter coragem. E acho que também nunca vai ter... Estar pronto para fazer alguma coisa é mais uma escolha sua do que... Se deixar, a gente Sim, nunca do que um tá preparo, pronto. né? A gente sempre vai ter alguma desculpa para ter essa insegurança. E é começar mesmo com essa insegurança. Eu Isso. diria isso. E se capacitar, né? Porque vocês Sim. começaram, mas não foi do nada. Vocês Sim, a trabalharam gente treinou, em cima. Eu é. quero algo, Sim. eu corro atrás, né? É aquela velha fala, né? Não adianta você ficar orando pra planta crescer se você não rega. Então você tem que Uhum. regar todos os dias, né? Correr atrás. Com certeza. Nossa, que gostoso. Gente, hoje a gente vai brindar com a nossa água, mas a próxima a gente vai brindar lá Com Com café. Combinado. E com pão de queijo. Pão de queijo. Pão de Vamos, queijo. combinado. Vamos brindar? Obrigada pela Obrigada, participação. Obrigada a meninas. vocês. A gente Parabéns que pela agradece. coragem e ousadia. Mulheres, sejam mais ousadas. Até a próxima.